Olá, essa é a nossa teleaula 4 de revisão de conteúdo. Vamos ver então o que nós vamos abordar nessa aula. Acompanhe conosco concepções de educação à distância e legislação para EAD. Ambiente virtual de aprendizagem e ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Metodologias em EAD e como estudar na educação à distância. Os nossos objetivos são caracterizar a educação à distância, identificar as ferramentas de um ambiente virtual de aprendizagem, citar alguns tipos de metodologia em EAD e apresentar as netiquetas e os princípios que fundamentam a educação à distância. Estes são os conteúdos que nós abordaremos e são os objetivos para a nossa teleaula hoje. Lembrando que essa teleaula, como o professor Janimar já falou, é uma aula resumo, em que nós temos uma revisão de todo o nosso conteúdo para que você então possa fazer a sua avaliação a contento. Professor Janimar? Sim. Vamos, diga. Não, eu achei que você ia falar, não. Por enquanto o nosso chat, o pessoal está se acomodando, cerejeiras já está postas aqui. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho, iniciar a nossa aula hoje, trabalhando as características da EAD, né? Quais são essas características? Vamos lá. E aí a gente podemos ler aqui no slide, ó, caracteriza-se pela independência do espaço e tempo para possibilitar a comunicação entre aluno e professor. Então, vocês estão utilizando esse espaço e tempo neste momento para fazer essa comunicação, né? Aqui de Porto Velho, chegando aí em Buritis, aí em Ji-Paraná, em todos os locais de Rondônia. É interessante, né, professor, nós destacarmos que essa citação é uma citação dos nossos alunos, que nós tivemos a participação no chat. Então, olha aí, Jusceli Martins, Polo de Jaru. Observem esses detalhes. A segunda parte também, ó. Vamos lá. A característica da EAD, o processo de ensino interativo que utiliza várias ferramentas e mecanismos para proporcionar uma educação de qualidade. Essa é a resposta do nosso aluno Jackson Oliveira, do Polo de Jaru. Veja como são interessantes essas colaborações que vocês enviam para nós no chat. Como a educação à distância ela é um processo interativo e colaborativo, hoje nós, nessa aula, colocamos algumas participações de vocês nessa nossa teleaula. E aí, como nós já fizemos essa caracterização da educação à distância, falamos um pouco sobre o que nós vamos abordar, nós vamos então ver um vídeo, né, que fala sobre a evolução da EAD. Há muitos anos, o ensino à distância capacita e forma profissionais em todo o mundo. Primeiro por rádio, depois ensino por correspondência e hoje contamos com diversos avanços tecnológicos. A educação chegou ao universo virtual. Acompanhe agora uma breve linha do tempo com os principais dados dessa evolução. Ano de 1930, Edgar Roquette Pinto lança a Rádio Escola, no Rio de Janeiro. A partir de 1940, surgem o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que utilizavam o ensino por correspondência. Em 1970, o projeto Minerva e a Universidade de Brasília também passam a utilizar o ensino por correspondência. 1991. Surgem os primeiros materiais de estudo utilizando a televisão. 1995, criação do canal educativo TV Escola, do Ministério da Educação. Nos anos 2000, a Universidade Aberta, UAB, oferece cursos de graduação à distância e a rede ETEC, Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, a educação à distância é uma realidade que permite uma aprendizagem autônoma e requer muita organização dos alunos. Você pode ter acesso a universidades do mundo inteiro e garantir a sua certificação e, claro, melhorar o seu currículo. Bons estudos e até a próxima! Você observou que a educação à distância hoje ela é uma realidade. E nessa evolução, que foram passadas por várias fases, aqui no Brasil nós também tivemos uma evolução nesse sentido, que nós vamos mostrar agora para você.
1920, a era do rádio. 1930, a era da correspondência. E 1970, da televisão. A partir de 1991, então, nós temos a web, né, chamada de internet. Em cada uma desses períodos, nós tivemos uma ênfase em uma determinada mídia. Mas hoje, nós temos um conjunto de várias mídias que, combinadas, elas podem oferecer e potencializar o seu processo de aprendizagem. Por isso que é importante você conhecer um ambiente virtual de aprendizagem, você conhecer como é que a educação à distância, ela evoluiu durante todo esse período. Então, no Brasil, nós tivemos algumas fases distintas, mas isso não quer dizer que hoje nós não possamos aprender por métodos convencionais. Não é isso. Quer dizer que nós aprendemos e temos vários estilos de aprendizagem, mas que as mídias, elas potencializam certos estilos de aprendizagem, mas há aqueles que ainda aprendem por um método convencional, não é isso, professor? Com certeza. E aí cada modalidade de ensino, ou também cada pessoa, né, tem um método de ensino. Tem um que aprende pelo tato, pela audição, pela visão, pelo exemplo. Então cada método desse pode se adequar melhor a você, ou você vai se adequar melhor, vai aprender mais dependendo do método. Exatamente. Nós vamos ver agora, então, uma questão que nós colocamos em uma das nossas teleaulas. E você também contribuiu. Olha só a pergunta que nós fazemos. Como você define a educação à distância? Como é que você define essa educação à distância? Nós temos aqui algumas definições. Educação à distância é a modalidade de educação prática e dinâmica que acontece através de uma contextualização tecnológica. Então, eu achei essa definição muito interessante e foi uma contribuição da Loreni, do Polo de Alta Floresta. Como é interessante essa definição, né, professor? Resume bem, né, a definição para EAD, né, bem prático, bem dinâmico, que ele diz mesmo aí. Falando de contextualização tecnológica, a educação à distância, ela se serve, né, ela emprega os meios e os recursos tecnológicos. Então, quando a Loreni fala contextualização tecnológica, ela está justamente colocando isso, as diversas mídias, os diversos recursos, e foi uma questão também que nós trabalhamos na atividade com vocês. Nós vamos prosseguir então. Aqui, definição para EAD, mais uma vez, é a interação entre professores e alunos separados geograficamente, porém integrados através das tecnologias disponíveis pela informática e a telecomunicação, que valoriza a individualidade do aluno pela pluralidade e pela potencialização do conhecimento. Essa é a contribuição do Paulo, do Aécio e da Elisângela, do Polo de Espigão do Oeste. Então, veja só quantas definições, quantos termos interessantes que você mandou para nós aí no chat, deu a sua contribuição, e nós observamos que, nesse caso, os objetivos de aprendizagem, eles foram alcançados. Por quê? Porque nessa definição de EAD que você mandou para nós, ela abrange tudo o que nós estudamos e tudo que você tem aí no material com você. Você conseguiu dar essa contribuição para nós de uma forma muito colaborativa, não é isso, professor? Perfeito. Ver que nossos alunos são competentes e que a resposta que você nos envia aqui, a gente estuda. E olha só que resposta bem trabalhada, tanto aqui as dos meninos de Espigão do Oeste, né, como a outra resposta também do anterior, da Loreni de Alta Floresta. Então, são respostas, vamos dizer assim, já bem trabalhadas dentro da EAD, uma definição bem clara do que seja a EAD. O que não quer dizer, né, professor, que antes dessa evolução midiática e tecnológica não existia, né, educação à distância. Ela existia, mas só que ela era feita de uma forma sem essas mídias, né, vamos assim dizer. Sem a troca, né, vamos dizer assim. Por exemplo, quem usava o rádio
como os primeiros recursos lá no início do século passado, talvez não tinha essa devolução que nós, como professores aqui, temos dos nossos alunos. Nós jogamos essa pergunta semana passada, eles nos responderam e já temos essa troca, temos essa experiência. E talvez lá não existiam. Talvez esse é um aspecto novo, né, que a internet permite, essa comunicação instantânea, né? Isso aquilo que a mesmo. gente estudou um pouquinho, que a gente ainda vai ver aqui, de síncrono e assíncrono. É, vamos ver. Então, continuando, nós temos então o tema sobre a legislação para EAD. O que é essa legislação e qual é a sua importância? Que foi um dos tópicos que nós colocamos lá no nosso conteúdo de revisão. Vamos ver aqui. Qual a importância, né? Qual a importância dessa legislação? Que legislação é essa aqui? LDB 9394, artigo 80 e Decreto 5622 de 2005. Qual é essa importância? Será, professor, que é importante para nós conhecermos um pouco, né, da legislação que trata sobre educação à distância ou não tem importância, tanto faz? Sem dúvida é importante os nossos alunos conhecer essas legislações, saber do amparo legal, né, saber dos direitos, dos deveres e estar respaldado. Então é através dessa legislação que você, ao final do curso, vai receber um certificado que em algum momento lá vai estar de acordo com o decreto 5.622, de acordo com a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira. Então, a legislação, a norma é que nos ampara, né, que nos assegura essa modalidade de ensino. Isso mesmo. Então, veja só, qual a sua importância? Nós temos aqui na tela algumas contribuições também. Qual a importância dessa legislação? Ela é importante para termos certeza da, veja só essa palavra, validade do curso. É uma contribuição do Cássio e da Rosiane de Espigão do Oeste. Será, professor, que todos os cursos que são realizados na educação à distância, nessa modalidade, têm validade? Todos eles são válidos? Tem certificação? É tudo igual? Como é que é? Válidos para conhecimentos, né? Toda vez que a gente estuda, conhecimento nunca é pouco. Então, para conhecimento, sim. Só que alguns cursos precisam de uma legislação que legitima a sua validade, que é o nosso caso do curso do IFRO. Mas você pode fazer alguns cursos à distância que não vai ter um certificado que vai ser aceito, né? Assim, no comércio, na legislação, né? Na rede e tudo mais. Mas vale para conhecimento. Mas assim, por isso que essa importância, essa palavra a professora grifou, né? Essa validade nesse sentido, né? De reconhecimento. O curso ele é reconhecido por uma instituição superior, que no caso do Brasil é o MEC, né? Então é um curso que tem esse amparo legal nesse sentido. Muito bem. Então, a importância também é porque o aluno fica sabendo dos direitos e deveres para seguir essa metodologia de ensino à distância. Então, a Edvanede de Ouro Preto, né? É muito importante também porque essa legislação, ela diz, né, enquanto estudante, quais são os meus direitos e os meus deveres. Não é isso? Eu vou estar, esse amparo, né, esse conhecimento da legislação vai me permitir a saber, né, esses direitos, esses deveres, e que aí, se alguma coisa do curso não sair de acordo com o que você já leu na legislação, você pode procurar seus direitos e com certeza nos amparos, na legislação, você vai conseguir o seu recurso. Então, estude a legislação, estude o PPC do curso, né? Ele é disponibilizado, o PPC do curso, todo o programa do curso. Então, vocês, por exemplo, você pega essa disciplina, você sabe o que você tem que estudar nela antes, ou, por exemplo, no próximo módulo, vocês vão estudar uma outra disciplina, por exemplo, matemática financeira, lá já está descrito o que vocês vão trabalhar ponto a ponto, né? Então, você já vai estar conhecendo os seus deveres. Então, o professor lá chega na disciplina de matemática financeira, joga um conteúdo de matrizes, por exemplo, você vai falar, opa, professor, não, isso aí não tem nada a ver, então se eu reprovar nesse conteúdo, entendeu? Nesse sentido, de conhecer seus deveres, seus direitos. Então, é importante também porque ela trata da oferta, da organização e
uma coisa importante, que é a avaliação. A Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB 9.394 de 1996, aborda a educação à distância de modo generalizado. Então, ela trata de um modo generalizado. Enquanto o decreto 5.622 trata detalhadamente da EAD em todos os seus aspectos. Essas abordagens, né, entre a LDB ser mais generalizado e o decreto ser mais específico, é importante porque, como o professor acabou de citar, se você tem um determinado conteúdo, né, que não é para estar ali, não é para ser ministrado ali, é um direito seu reivindicar. Uma outra coisa muito interessante é que cursos na área da saúde, eles que são realizados na metodologia à distância, precisam de uma certa carga horária de estágio e de laboratório. Então, veja só, né, professor, que interessante isso também. Por quê? Porque se é na área da saúde, eu tenho uma carga horária que ela é obrigatória, então eu preciso dessa carga horária de estágio e de laboratório também. Verdade. Ainda mais a área da saúde tem essa exigência maior da legislação, né? Porque vai lidar com aspectos muito cuidadosos da nossa saúde, da nossa vida, né? Então, no nosso tem que ter caso, esse cuidado. No nosso caso, né, que é o curso de finanças, nós não temos essa certa exigência em laboratório, mas nós temos o estágio. Temos o estágio, vocês ao final do curso vão ter que fazer um estágio, né, profissional de 200 horas. E aí você vai atuar em uma empresa, no departamento de finanças, provavelmente, né, na contabilidade da empresa, e verificar no dia a dia tudo isso que você está aprendendo na teoria e colocar lá na prática, ver como que é a teoria e a prática. Então, o estágio, né, ver esse sentido, né, de colocar você na prática, para ver como que é aquilo que você aprende na teoria no dia a dia mesmo. Exatamente. Então, o que você aprendeu na educação à distância, por meio dos conteúdos e das disciplinas que você vai cursar daqui para frente, você vai ter um momento que você vai ter a oportunidade de poder praticá-los, né, colocá-los em ação por meio do seu estágio. E a educação à distância, como nós falamos, além, né, de todas essas mídias, ela vai disponibilizar para você, no caso do Instituto também, um ambiente virtual de aprendizagem. E nós tratamos desse ambiente em uma das nossas aulas. Então, agora a gente está só fazendo essa memorização, essa lembrança. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? Vamos ver o que é um ambiente virtual? Vamos relembrar isso daí? Olha só, o ambiente virtual de aprendizagem. O que é? É um ambiente desenvolvido para garantir a interação entre os alunos, professores e grupos gestores. É um ambiente novo que possibilita melhorar a experiência do estudante na educação, interação e aprendizagem. Olha só, nossa contribuição veio da Aline Pereira e da Raquel, de São Miguel do Guaporé. Professor, nós falamos, né, do ambiente virtual de aprendizagem e eles colocaram aí uma coisa interessante, né, a interação, o novo, a inovação, a novidade. O ambiente, será que ele ajuda? Ele ajuda perfeitamente nesse sentido, né, de trabalhar o que a gente passa aqui, e aqui a gente trabalha 50 minutos, 1 hora, né? Então a gente não consegue trabalhar toda a ementa, até da apostila que vocês têm em mãos aí, né, do nosso curso. E aí o ambiente virtual, ele vai fazer esse complemento. Além de fazer esse complemento do que a gente trabalha aqui, ele vai trabalhar tudo que você ficou em dúvida, tudo que você queira aprender mais, buscar mais, trocar essas informações, essas experiências com seus colegas através dos chats, dos fóruns, né? E através do ambiente é que o professor consegue, né, captar o conhecimento que vocês estão conseguindo, né? Aquilo que vocês conseguiram levantar de conhecimento dentro da área, a gente consegue fazer isso no ambiente virtual, que a gente faz as nossas atividades no nosso dia a dia lá com vocês. Ela colocou que
algo novo, né? Então, talvez por ser algo novo, que é algo tão interessante também, né? Então, vamos ver aqui quais são as nossas outras contribuições a respeito do AVA. É uma inovação, olha só, a palavra que nós sublinhamos anteriormente, na parte da educação, que exige do aluno tanto quanto em um curso presencial. Francílio de Ouro Preto, sua terra. Minha terra natal. Continuando aqui, professor. É o que permite o aprendizado pessoal e o aperfeiçoamento profissional, pois as ferramentas disponíveis nos despertam para os desafios, né? Desperta para Ricardo e Yumi, de Espigão do Oeste. Isso. Então o ambiente, ele permite, né, então, suscitar esse desafio diário, porque ele é novo, a gente, vamos dizer assim, a rede mundial de computadores é nova, né? É nova. Então, tem poucos anos, tem 2 décadas, e esses ambientes voltados para a educação, então, são mais novos ainda. E aí, muitos ainda não tinham esse feedback, essa interação no ambiente virtual, então, é novo mesmo, é novo para nós, né, professor, que já estamos aqui há 1 ano, 2 anos aqui já trabalhando com essa ferramenta, mas a cada semestre a gente descobre alguma coisa nova que a gente pode trabalhar dentro do ambiente virtual. Né? Grupos, a gente já consegue fazer isso no ambiente, grupos de trabalho ali dentro, entendeu? Então as novas ferramentas vão surgindo e vão permitindo que a gente vá usando ela para a nossa educação, né? Para o nosso aprendizado, no nosso dia a dia. O que eu acho também muito interessante nessas contribuições, né, que nós tivemos dos nossos estudantes, é que eles citam justamente isso, a interação, a inovação, a aprendizagem. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele tem realmente essa função. É por isso que ele é um ambiente de aprendizagem. É uma sala de aula, só que uma sala de aula virtual, que você pode acessar de qualquer lugar, não precisa estar limitado geograficamente. Você pode acessar em qualquer horário, independente, né, de ser manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, final de semana, sábado, domingo, feriado. Você vai poder acessar conforme a sua agenda. Mas para isso é necessário também que você tenha, né, aquela autonomia, aquela autogestão. E os ambientes virtuais, eles trazem também algumas ferramentas, como nós já citamos aqui. Só dando então a continuidade em relação a esse conteúdo, vamos acompanhar o que nós temos mais ainda. As ferramentas, né? As ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Olha lá, que nós já citamos: fórum, tarefa, questionário, diálogo e chat. Essas são algumas das ferramentas que... As mais acessadas ou mais usadas, né, pelos professores no curso. As mais usadas, as mais acessadas, talvez as mais comuns, né? Isso. Outros ambientes trazem lição, glossário, o wiki, né, que são outros tipos de atividade, mas geralmente se utilizam mais essas ferramentas, principalmente fórum, questionário e tarefa, que são formas mais simples de você interagir no ambiente, também com colegas e professores. Perfeito. Né? Essas ferramentas permitem isso. Vamos continuar então. Nós temos aí para você, lembra que o professor falou lá dos tipos de comunicação que vocês ainda iam ver? Então nós temos aí um vídeo, né, para complementar esse assunto. Olá! Hoje você verá que para falarmos em comunicação é preciso entender que ela pode ser dividida em 2. A nossa referência para essa afirmação vem dos estudos da doutora em educação Vani Moreira Kensky. Olha só. Comunicação síncrona acontece quando pessoas trocam informações de forma simultânea. O famoso cara a cara, conversas por telefone ou ainda diálogos simultâneos em que utilizamos aplicativos como WhatsApp e ainda algumas ferramentas do AVA, como o chat. Comunicação assíncrona acontece quando o emissor e o receptor não precisam estar conversando em tempo real. A troca de informações
não é simultânea. Por exemplo, o e-mail que a emissora escreve e o receptor responde em momentos diferentes, ou como no nosso fórum de discussão aqui do AVA. Simples, não é? Agora não dá mais para esquecer. Comunicação síncrona, quando conversamos de forma simultânea, e assíncrona, quando conversamos de forma não simultânea. Bons estudos e até logo. Muito bem, vocês viram aí essa diferença de síncrona e assíncrona, né? Eu prestaria muita atenção, vai que cai na prova daqui a pouco. Mas então, síncrona, a gente pode usar essas palavras e tentar usar ela com outra, né? De síncrona, de sincronismo ao mesmo tempo, entendeu? Essa ideia de que você consegue ter uma resposta para uma pergunta ao mesmo tempo. E a assíncrona é essa que não há necessidade desse ao mesmo tempo. Você coloca lá, deixa, a pessoa vem depois e vai trocando essa informação, correto? Então, por exemplo, uma atividade lá no fórum, né? O fórum não, desculpa, aquela postagem chamada questionário, como é que chama? Tarefa. Então, elas é uma ferramenta assíncrona, né? Então, uma síncrona é aquela que permite a simultaneidade no nosso ambiente virtual. Por exemplo, o chat. Vocês podem entrar no chat e, ao mesmo tempo que você está respondendo aqui, como eu vou trocando informações com os tutores, eu respondo e eles nos dão a resposta. Simultâneo, sincronismo. E aqui nós temos então as ferramentas que nós vimos, só para recapitular e definir. Fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrono, né? É assíncrono porque não é simultâneo, com a finalidade de promover a discussão de assuntos com maior relevância. Então você tem a oportunidade de utilizar o fórum para essa discussão de relevância. Tarefa, ferramenta de comunicação assíncrona para envio de arquivos. Você já observou, professor, que a gente está sempre, né, definindo o que é uma ferramenta síncrona, o que é uma ferramenta assíncrona? Isso tem alguma coisa daqui a pouco. Né? Então, fórum, tarefa... ambas ferramentas que nós acabamos de ver, fórum e tarefa, são ferramentas assíncronas. Então, como você viu no vídeo, o professor Johnimar já lembrou, elas ocorrem de forma não simultânea. Não é em tempo real. Então, eu posso, né, enviar a minha mensagem, a minha postagem no fórum, agora, tipo às 19 horas, e um outro colega ou tutor comentar amanhã ou à noite, e isso não ocorre em tempo real, diferente de ferramentas que são síncronas, né? Só para você ter mais ou menos essa noção do que é síncrono e assíncrono. Continuando então com as ferramentas, você vê aí fórum, tarefa, questionário. Ferramenta de comunicação, mais uma vez, assíncrona, com a finalidade de exercitar o conteúdo estudado ou uma forma de avaliação. Entre suas características está a de emitir um feedback imediato ao aluno. Então, essa daí é o questionário. Diálogo. Ferramenta de comunicação assíncrona com a finalidade de garantir privacidade em uma conversa. Então, essa ferramenta aí possibilita, né, a comunicação privada. E o chat, qual a diferença, professor, dessa ferramenta para as outras? Porque essa é simultânea, é uma ferramenta de comunicação síncrona, ou seja, tem a finalidade de proporcionar maior interatividade. Ela é criada, por exemplo, agora para trocar essas informações simultaneamente, para eu ter a resposta de Ji-Paraná, de Ouro Preto, de Mestre, de Mirante da Serra, de Buriti, aqui, simultaneamente, ok? Já, por exemplo, questionário nós deixamos no ambiente virtual e cada um de vocês escolheu o melhor momento para responder. Não foi resposta, né, como dizer assim, ao mesmo tempo para obter uma informação agora. Não, foi depois. Então, cada um teve o seu tempo. Não precisa ser ao mesmo tempo. Diferentemente da síncrona, né? Ou do WhatsApp, que é
Manda resposta, recebe resposta. Lembrando que, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, eles não são ferramentas que estão no nosso ambiente virtual. No nosso ambiente virtual de aprendizagem. Mas os nossos alunos usam, sabia? Eles têm cada polo desse tem o seu grupo e essas ferramentas ajudam, porque alguém no grupo, vamos gente, vamos lá hoje é a última aula. Exatamente. Vai acabar essa disciplina. Só para lembrar essa diferença, então, um ambiente virtual de aprendizagem, ele tem ferramentas específicas para a promoção da interatividade no curso. WhatsApp, Facebook são outras ferramentas externas ao ambiente virtual. Por conta disso, por conta dessas tecnologias, do emprego dessas mídias e ferramentas, é que nós temos metodologias de EAD diferenciadas. E aí a gente vai passar esse vídeo para você ter essa ideia do que é um tipo e outro. Olá! Acho que você já ouviu várias vezes os professores, colegas de turma ou até mesmo no trabalho a palavra metodologia. Mas já parou para pensar no conceito dessa palavra? De modo geral, podemos dizer que é um caminho que percorremos até um determinado ponto ou lugar. Por outro lado, quando nos referimos aos estudos, a metodologia representa os processos, as técnicas, as maneiras que utilizamos para poder aprender. É nesse sentido que algumas formas de ensino à distância estão mais centralizadas nas TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, e outras menos, buscando dar atenção ao sujeito que aprende. Agora você já sabe, metodologia nada mais é do que a maneira, o jeito que se escolhe para chegar a um determinado objetivo. Tchau e até a próxima! Todas as ferramentas, como a EAD, a método, então todas elas precisam de saber usar. E aí nós vamos ver agora, por exemplo, as metodologias para EAD, para a gente saber usar essa ferramenta, essa tecnologia, esse mundo de conhecimento que a gente tem à nossa frente, em nossas mãos, essa oportunidade. Mas a gente também tem que saber utilizar isso, fazer uma programação, organizar o meu tempo, né, professor? Então, é muita informação que chega, então eu tenho que saber até separar essas informações. Eu preciso, então, trabalhar isso, Então, saber melhorar, saber comunicar, saber responder, planejar, vamos dizer assim, fazer um planejamento para o meu estudo em EAD, na metodologia EAD à distância. Contribuindo com isso que o professor falou, nessas metodologias nós apresentamos para você 3 tipos de metodologias que nós abordamos então no material didático. E como você viu e o professor já comentou, ela é o quê? Um caminho. Então, dependendo da ênfase nessas tecnologias, você tem uma metodologia de ensino em educação à distância. Uma delas é o e-learning, que nós vamos ver agora. Olha só, você observa nessa figura que a moça ela está rodeada de vários equipamentos, vários recursos, telefone, computador, celular, cartinha, televisão, tablet. Então, a metodologia e-learning é aquela em que a ênfase está nos recursos tecnológicos. Geralmente, ela é utilizada para cursos livres, cursos de curta duração, cursos que lhe oferece um certificado de participação, mas não lhe confere habilidades, nem um reconhecimento válido, uma validade para as instituições que recrutam, vamos utilizar esse termo, recrutam pessoas ou profissionais. Então, o e-learning ele é um tipo de metodologia que dá ênfase aos recursos tecnológicos. Geralmente, o estudante ele não tem um acompanhamento de tutores, não tem encontro presencial. Então, é uma metodologia para quem quer realmente ter um curso e adquirir conhecimentos por conta própria. Por isso que é baseado nos recursos tecnológicos. Uma outra metodologia que nós vamos apresentar para você é a semipresencial, que são momentos à distância combinados com momentos presenciais para atendimento de estudantes com tutores, para aulas televisionadas
e para trabalhos de campo ou visitas técnicas. Tem alguma diferença, professor, entre o e-learning e o semipresencial ou não tem nenhuma diferença? Observe que no semipresencial, ó, eu vou ter estudo à distância e combina com momentos presenciais. O e-learning eu vou fazer ele totalmente à distância, então eu posso fazer e-learning. Muita gente hoje no Brasil faz cursos em inglês, né, de instituições nos Estados Unidos, na Europa. Então você não precisa ir lá nos Estados Unidos fazer aquele curso, se quiser, né? Mas você não precisa ir lá fazer aquele curso, então você faz ele totalmente à distância. E aí a professora falou, talvez a certificação dele, né, não tenha ainda um valor no mercado, pelo menos no Brasil ainda, né, talvez não está amparado, a empresa que criou, a escola que criou, não é no Brasil, ele tem aquele amparo legal. Mas o semipresencial, não, ele já combina esse momento à distância com o momento presencial, local físico. Isso. Então, essa é uma grande diferença. E um outro tipo de metodologia é o sistema de tutoria. Ele utiliza-se das tecnologias da informação e da comunicação com momentos presenciais e o acompanhamento de tutores. Então, diferentemente do e-learning, do semipresencial, o sistema de tutoria é um sistema em que os tutores têm uma importância fundamental no seu processo de aprendizagem. Por quê? Porque ele vai te acompanhar desde o começo até o final, contribuindo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento profissional e educacional. E o sistema de tutoria, ele conta justamente com essas pessoas importantes que são os tutores. Então, hoje nós temos aqui tutores presenciais e tutores à distância, e eles são importantes para você nesse seu percurso formativo. A educação à distância, além desses sistemas e do emprego dos recursos tecnológicos, ela oferece também, olha só, alguns princípios. Vamos ver que princípios são esses? Nós temos aqui a autonomia, a cooperação e a interação. Esses princípios promovem metodologias colaborativas e participativas, e também as comunidades virtuais de aprendizagem. Então, né, professor, nós colocamos aqui naquela definição alguns exemplos que os nossos estudantes nos enviaram por meio dos tutores no chat. Isso é o quê? Um princípio de cooperação e interação, não é? Cooperaram conosco, nos dando o slide pronto. Não tão pronto. Mas é os nossos alunos fazendo essa cooperação, a interação professor-aluno, ela também ocorre, né, no EAD, não é porque vocês estão aí em outro município, a gente aqui em outra localidade, não tem essa interação. Mas a gente promove essa interação através das nossas ferramentas, né, do nosso ambiente virtual, essa cooperação, que é essa troca de conhecimento, de informação, e isso tudo também é autonomia, né? É você ter esse interesse, é você buscar esse conhecimento. E o nosso aluno EAD precisa dessas três características, né? E os nossos alunos precisam, e ao final tenho certeza que todos possuem essas características. Falando lá dos WhatsApps da vida, dos Facebooks, nós temos então a importância, né, comunidades das virtuais, comunidades das redes virtuais. sociais. Isso. É porque assim, elas não fazem parte do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Ainda, quem sabe no futuro, né, teremos essas redes sociais no nosso ambiente virtual. Mas vocês usam para comunicar entre os grupos, entre os polos aí, e para trocar essa informação, para preparar grupo, para estudar para uma atividade avaliativa. Então, vamos formar um grupo aqui, final de semana, vamos lá para a casa da Maria, vamos estudar. E aí, essas ferramentas, a rede social, ela permite isso também, né? Permite essa troca. Então, olha só, a definição de autonomia. Essa definição, ela foi colocada por Paulo Freire, ela está centrada em experiências respeitosas da liberdade. Por isso que nós citamos aí que é o seu poder de decisão, né? A cooperação, ela é a disposição para auxiliar outrem, somar esforços para alcançar um objetivo em comum. E a interação, ela torna você um ser participativo e comunicativo. E isso é muito importante na educação à distância.
ter esse princípio de autonomia, de cooperação, de interação para as comunidades virtuais de aprendizagem, para o desenvolvimento, né, do aluno e para essas metodologias mais participativas, não é isso? Perfeito. Você precisa de adquirir essas 3 características, né? Porque, vamos dizer, nós temos aula hoje, vocês vão ficar uma semana até a próxima aula. Então você precisa ter essa autonomia pessoal também, né? Esse interesse pessoal de buscar esse conhecimento. Porque às vezes, se você ficar só nas aulas também, fica difícil você chegar ao final do curso adquirindo todo o conhecimento que a gente vai trabalhar. Então você precisa de participar do nosso ambiente, você precisa de interagir, precisa de comunicar e precisa dessa autonomia. Então desse eu vou fazer, eu vou estudar. O aluno à distância, ele tem muito disso, ele é autônomo. E a gente falou, acho, no início, né, da disciplina, falou assim, que no mercado de trabalho, o mercado de trabalho hoje em dia, ele busca pessoas autônomas, né, que procuram a solução, não que fica lá esperando que alguém resolva e ele só fica. Não, então vocês têm essa oportunidade de trabalhar essas características, né, então vocês têm esse diferencial na frente dos alunos presenciais, né, essa autonomia. É por isso que Paulo Freire, ele fala que essa autonomia, ela é sempre respeitosa da liberdade. Ou seja, você tem a sua liberdade, mas você respeita a liberdade do outro e você tem a condição de promover e decidir. Por isso você constrói na educação à distância esse princípio de autonomia, que é muito importante. A autonomia, a cooperação e a interação são importantes em ambientes virtuais, são importantes na educação à distância e são importantes nas redes sociais. O que são então essas redes sociais? As redes sociais, elas são canais de relacionamento pessoal que a internet, veja lá, oferece para que as pessoas possam criar páginas pessoais e perfis de usuário. As redes sociais que estão, né, presentes na internet, que é essa rede gigantesca de computadores que oferece uma conectividade com o mundo inteiro, ela abre muitas portas. Por conta desse abrir muitas portas é que nós temos que ter uma certa vigilância, não é, professor? Nós não podemos colocar qualquer coisa lá, né? Não podemos sair falando qualquer coisa, porque hoje em dia todo mundo é vigiado, né? E qualquer informação falsa que você levante, qualquer julgamento preconceituoso que você faz, isso tudo hoje em dia está sendo vigiado e criminalizado, né? Até há pouco tempo não existiam crimes para o que a gente faz na rede social. Porque ali você criar perfis, né? Ninguém poderia... Hoje não, hoje pelo seu IP, pelo seu login, alguma informação vai chegar até você e aí a gente tem que tomar esse cuidado e aí a gente a gente estuda, né, as netiquetas, né, que são essas regras para a gente saber melhor se adaptar, qual é a ética, né, da rede mundial de computadores, para a gente estar ambientada a esse meio. Então, as netiquetas, elas são o quê? Elas são essas regras de etiqueta no meio eletrônico ou virtual, isto é, na internet. Ela é uma referência às normas de conduta e de convivência social. Então, veja só quanto é importante você aprender sobre as netiquetas e conhecê-las. Você tem a rede mundial de computadores, você tem a internet, você tem as redes sociais, mas você precisa ter essa certa vigilância, esses certos cuidados. Para quê? Para que você não cometa crimes, né? Para que você não cometa algo inadequado que não seja ético. Então, um ser ético é um ser respeitoso. E por ser um ser respeitoso é que você deve ter alguns tipos de comportamento. E as netiquetas, elas nos ensinam isso. Vamos ver alguns exemplos então. Nós temos aqui ter cuidado com as palavras. Utilizar linguagem adequada, ser cordial e ser ético.
É importante, professor, eu utilizar uma linguagem adequada, é importante eu ter cuidado com as palavras no mundo virtual. É importante ou não é importante? Posso falar o que eu estiver pensando e... Não. É a mesma coisa que você usar a internet do jeito que ela é hoje, do jeito que você... o que você pensa de algum colega seu aí do lado, às vezes digamos que você, sei lá, não tem uma boa amizade com seu colega e aí você pensa algo, mas você não fala porque você está na sala e você fala, não é. E aí talvez na internet alguém pode achar que essa fala pode ser solta. Não, é o mesmo cuidado que você tem com as pessoas, aquele ser ético de não denigrir a imagem do outro que você tem pessoalmente, você também tem que ter virtualmente. Até, por exemplo, ninguém fica gritando na sala de aula, alguém fala alto, mas aí é da personalidade, tem uma voz alta mesmo, tal. Mas gritar, ninguém fica gritando em um ambiente fechado, uma sala de aula. Na internet, se você, por exemplo, escrever em caixa alta, em letras maiúsculas, por exemplo, no chat, está todo mundo escrevendo, você vem lá escrevendo em letra maiúscula, a ideia que passa para todo mundo é que você está gritando, né? Então, até isso. Então, você olhar todas essas regrinhas é interessante mesmo, para boa convivência no ambiente virtual. Isso, para boa convivência, uma ótima palavra-chave, né, que o professor deixou aqui para nós. A boa convivência no mundo virtual. Então, você ser cordial, né, você utilizar a linguagem adequada. As palavras escritas, elas têm um peso maior do que a linguagem falada. Então, quando você fala, você tem toda uma expressão corporal, uma entonação vocal, e quando você escreve, não. Então, isso tem que ter um certo cuidado e uma certa polidez. É por isso que nós colocamos para você sobre as netiquetas e os cuidados que nós devemos ter no mundo virtual. O que nós queremos deixar, então, para você, olha só, nossa última tela, para que você possa ter uma ótima avaliação, né, professor? Só lembrando, são 10 questões, né, professor? São 10 questões. Vocês vão ter 10 questões, mas a prova vai vir daqui um pouquinho. Primeiro a Naira e a Geilma vêm aqui finalizar a disciplina também. E aí, logo em seguida, vocês vão ter 10 questões da disciplina nossa, de ambientação, 10 questões da disciplina das meninas, de informática, né? E aí vocês vão poder resolver com tranquilidade. São 10 questões de múltipla escolha. Escolha a alternativa que você julgar correta, mas se você assistiu essa aula, assistiu as demais aulas, vai acertar as 10. Não tem como não errar, né? Não tem como não acertar. Não é verdade, não tem como não errar. Que nós lógica queremos é essa que eu tô falando. agradecer, né, a você que nos acompanha, aos polos, aos tutores, aos estudantes. Desejamos uma ótima avaliação. Quem sabe, né, nos encontrarmos em uma outra disciplina. Agradecer também ao professor Janimar. Né? Eu vou encontrar vocês em uma próxima disciplina. Tem estatística, tem matemática financeira, eu vou estar aqui. Tá bom? Boa aula, bom curso a todos, né? E até as próximas disciplinas. Até a próxima.